Imagine dois gigantes da NBA. Dois estilos de jogo totalmente opostos, mas igualmente lendários. De um lado, Stephen Curry, o rei dos arremessos impossíveis, o cara que mudou pra sempre a forma como o basquete é jogado. Curry, three-quarter court, good off the glass. Steph, a deep three. Two ball handlers, two attackers. Steph, 10-3, there it is. Look who's there for the rebound, that's Payton. Curry again, almost the same spot. Oh, rattles one home. 4 for 4. Do outro, LeBron James, o King, a força física e mental que domina quadras e adversários há quase 2 décadas. James, 2 seconds, 1 second for the win. LeBron off the ball. LeBron, say it with your chest. James up and under, throws it off the backboard. Oh, what a perfect pass to himself. Eles não são apenas jogadores, são ícones de uma era que redefine o que é ser um atleta de elite. E por mais impressionante que seja, não nasceram apenas na mesma cidade, como no mesmo hospital. Mas, o que acontece quando essas duas lendas se encontram repetidamente nas finais da NBA? Não é apenas uma batalha de números e títulos, é uma rivalidade que moldou o basquete moderno. Prepare-se para mergulhar na maior rivalidade do século, onde não só o talento está em jogo, mas a história do basquete. LeBron James chegou à NBA como uma verdadeira sensação. Desde seus dias de colegial em St. Vincent St. Mary, em Ohio, ele já era visto como o escolhido, com todos os holofotes apontados para ele antes mesmo de pisar em uma quadra profissional. Em 2003, foi a primeira escolha geral no draft, indo direto para o Cleveland Cavaliers, e a pressão era imensa. As expectativas eram de que LeBron transformasse imediatamente uma franquia mediana em uma potência, combinando força física, velocidade e uma habilidade fora do comum para um jogador de sua posição. Ele logo mostrou ao mundo que não era apenas mais um talento promissor. LeBron dominou desde cedo, tanto no ataque quanto na defesa, jogando como um veterano apesar da pouca idade. Nos primeiros anos, a promessa se confirmou. LeBron liderava o Cavaliers aos playoffs, empilhando prêmios individuais e quebrando recordes, mas o título teimava em escapar. Mesmo sem o apoio de uma super equipe, ele mostrava que era um jogador especial, daqueles que apareciam talvez uma vez a cada geração. Era apenas questão de tempo até que ele chegasse ao topo, mas a jornada estava apenas só começando. A saída de LeBron James do Cleveland Cavaliers em 2010 foi um dos momentos mais dramáticos e controversos da história recente da NBA. Após 7 temporadas sem conquistar um título, LeBron tomou a decisão de deixar sua cidade natal em busca de algo que, para ele, parecia estar fora de alcance em Cleveland: campeonatos. O anúncio veio de forma espetacular e polêmica em um especial de TV intitulado The Decision. Em rede nacional, LeBron disse as palavras que marcariam uma geração: I'm taking my talents to South Beach. Ele estava se juntando a Dwayne Wade, Chris Bosh no Miami Heat. A reação foi explosiva. Torcedores de Cleveland que haviam idolatrado sentiram-se traídos. Camisas foram queimadas nas ruas e LeBron passou de herói local a vilão. No entanto, para LeBron, essa era uma oportunidade de aprender a vencer, de formar uma super equipe e de ganhar o tão sonhado anel de campeão. Ele sabia que sua escolha mudaria sua relação com a cidade e a franquia, mas sua prioridade naquele momento era cimentar seu legado. No Miami Heat, LeBron encontrou o sucesso que buscava, vencendo 2 títulos em 4 anos e se tornando MVP das finais em ambas as conquistas. No entanto, algo ainda faltava. O carinho e a aceitação incondicional que ele tinha em Cleveland não poderiam ser substituídos. LeBron sabia que um dia teria que voltar para sua casa e reconquistar o coração de sua cidade, algo que ele faria de maneira triunfal no futuro. Um capítulo crucial para a narrativa de sua carreira. Enquanto LeBron James estava traçando sua jornada de redenção, Stephen Curry estava apenas começando a escrever sua história. Em 2009, quando Curry foi escolhido como a 7ª escolha geral pelo Golden State Warriors, poucos previam que ele se tornaria uma das maiores forças transformadoras da NBA. Vindo de Davidson, uma universidade pouco conhecida no cenário do basquete, Steph era visto como um jogador talentoso, mas com preocupações sobre seu físico e durabilidade. Seu jogo, porém, era diferente. O jeito como ele arremessava a bola, com uma precisão letal e com uma confiança inabalável, já deixava indícios de que algo especial estava por vir. Nos primeiros anos, Curry lidou com problemas no tornozelo que ameaçavam sua carreira. Muitos se perguntavam se ele poderia realmente se estabelecer como um astro, mas sua resiliência e dedicação em aperfeiçoar seu arremesso de 3 pontos, combinado com sua visão de jogo e liderança, começaram a mudar o rumo de sua história. Sob a tutela do técnico Steve Kerr, Curry e os Warriors passaram de um time mediano a uma dinastia em formação. Steph não apenas se tornou um jogador de elite, ele redefiniu como o basquete moderno era jogado. Seus arremessos de longa distância forçaram as defesas a estenderem o campo e revolucionaram o conceito de espaçamento. Com o tempo, ele se tornaria um ícone global, um dos jogadores mais influentes de sua geração,
e o líder da equipe que dominaria a NBA nos anos seguintes. Galera, antes de a gente continuar falando dessa rivalidade incrível, eu tenho uma notícia pra vocês. Agora é oficial, eu faço parte do time Insider. E nesse mês começa a Black Insider, onde você vai encontrar diversos tipos de promoções lá no site. E com o meu cupom você pode garantir a sua peça com até 40% de desconto. A T-shirt Insider conta com a tecnologia de ponta, onde ela é anti-odor, ela desamassa no corpo e ela também não desbota. Você também conta com 2 anos de garantia contra o desbotamento, coisa que nenhuma outra marca faz. Mas eu aconselho vocês a correrem lá no site porque essas ofertas são por tempo limitado e os estoques podem acabar a qualquer momento. Lembrando que as peças Insider duram muito mais do que qualquer roupa comum. E também lá no site conta com peças do tamanho P até o tamanho XXGG, de todos os estilos para todos os tipos de corpo. Então você não tem desculpa para ficar de fora. Aproveite que é por tempo limitado, vai no primeiro link fixado aqui nos comentários, entra no site da Insider e também usa o meu cupom para você ter peças com até 40% de desconto. Não fica de fora. Tamo junto. Vamos pro vídeo. Enquanto LeBron já havia conquistado títulos e estava tentando reescrever sua história em Cleveland, Curry estava pavimentando seu caminho para rivalizar com o rei. A temporada de 2014-2015 estava fervendo, e a NBA aguardava ansiosamente pelo confronto que parecia inevitável. LeBron James e o Cleveland Cavaliers contra Stephen Curry e o Golden State Warriors. Era um duelo entre o rei e o brinquedinho assassino, cada um carregando suas próprias histórias de luta e triunfo. O palco estava montado para o que seria um dos embates mais memoráveis da história do basquete. O Warriors havia feito uma campanha impressionante, terminando a temporada regular com o melhor recorde da liga. Sob a liderança de Steve Kerr, a equipe não apenas venceu, mas redefiniu o estilo de jogo moderno com seu ataque explosivo baseado em arremesso de 3 pontos. Curry estava em seu auge, lançando a bola como se fosse uma extensão de seu corpo, e a sua confiança estava em alta. Do outro lado, LeBron, tendo retornado a Cleveland com a missão de trazer um título à sua cidade natal, estava pronto para liderar o Cavs a uma nova era de sucesso. Quando as finais da Conferência Leste chegaram, o clima era tenso. LeBron e o Cavaliers superaram o Chicago Bulls nas semifinais, enquanto Curry e os Warriors eliminaram o Memphis Grizzlies, avançando com um estilo de jogo que deixava os adversários atordoados. O primeiro jogo das finais de NBA realizado em Oakland foi um espetáculo. As arquibancadas estavam lotadas, os fãs mal podiam conter a empolgação e a atmosfera era eletrizante. No entanto, o que aconteceu em quadra foi uma verdadeira montanha-russa de emoções. Curry começou a mostrar seu talento inegável, anotando pontos a partir da linha de 3, enquanto LeBron tentava carregar o Cleveland nas costas. Cleveland estava enfrentando um grande obstáculo. Kevin Love já havia sido perdido na primeira rodada dos playoffs com uma lesão no ombro, e no jogo 1 das finais, Kyrie Irving também se machucou gravemente, sofrendo uma fratura na rótula que o tirou de toda a série. LeBron se viu praticamente sozinho, liderando uma equipe desfalcada contra uma máquina bem azeitada como o Warriors. A pressão em seus ombros era imensa, mas o rei estava determinado a não cair sem lutar. O primeiro jogo foi marcado por uma exibição dominante de Curry, que finalizou com impressionantes 26 pontos, levando o Warriors a uma vitória convincente por 108-100. O jogo deixou claro que o Warriors não era apenas um adversário a ser respeitado, mas uma força a ser temida. LeBron terminou o jogo com 44 pontos, mas não foi suficiente para vencer o Warriors. À medida que a série avançava, a rivalidade se intensificava. O segundo jogo trouxe mais drama, com LeBron se esforçando para encontrar soluções contra a defesa sufocante de Golden State. LeBron estava sofrendo com a ausência de seus companheiros, como Kyrie Irving e Kevin Love. Porém, mesmo com todas as adversidades, LeBron carregou o Cavs com 38 pontos e conseguiu uma vitória que àquela altura era improvável, empatando a série em 1-1 e voltando a Cleveland muito mais confiante. Steph nesse jogo foi abaixo com 19 pontos, mas ele ainda teve várias jogadas clutches, porém não foi suficiente. E o Warriors rapidamente se ajustou. No entanto, LeBron estava convencido a trazer o título para Cleveland e jogou como nunca naquele jogo 3, fazendo 40 pontos contra 27 de Steph e vencendo o jogo por 96-91, abrindo 2-1 na série. Após uma vitória impressionante do Cavaliers no jogo 3, colocando a série em 2-1 a favor de Cleveland, o jogo 4 era um ponto crucial. A pressão estava em Golden State para evitar uma desvantagem de 3-1, o que teria colocado Cleveland a uma vitória do título. Foi aí que Steve Kerr fez uma das decisões mais importantes de toda a série. Ele decidiu colocar Andre Iguodala no quinteto inicial pela primeira vez na temporada. Iguodala foi designado para marcar LeBron James, e essa estratégia mudou completamente o rumo da série. Além de dificultar a vida de LeBron, Iguodala também contribuiu ofensivamente,
sendo uma peça-chave para o ataque fluido do Warriors. Curry, Klay Thompson e Iguodala puniram a defesa do Cavaliers com precisão nos arremessos de 3 pontos. Com a energia renovada e um plano de jogo bem ajustado, Golden State dominou o jogo 4, vencendo por 103-82. LeBron, exausto por carregar a equipe desfalcada de Cleveland, teve dificuldades para impor seu jogo. Ele anotou 20 pontos, mas fez isso em 7 de 22 arremessos, demonstrando que a marcação sufocante de Iguodala estava surtindo efeito. A derrota pesada foi um grande golpe para o Cavaliers, que viram o ímpeto da série mudar completamente. Com a série empatada em 2-2, o jogo 5 em Oakland era crucial para ambos os times. E foi nesse jogo que Stephen Curry brilhou de forma inquestionável, mostrando por que ele havia sido o MVP daquela temporada. Enquanto LeBron fez de tudo para manter o Cavaliers na partida, incluindo um triplo-duplo impressionante com 40 pontos, 14 rebotes e 11 assistências, Curry respondeu com uma atuação digna de MVP, anotando 37 pontos com 7 bolas de 3. O jogo foi apertado até o final, mas foi nos últimos minutos que Curry mostrou porque ele era o melhor arremessador da história da NBA. Ele converteu arremessos de longa distância com marcação cerrada, quase como se estivesse jogando no quintal de casa. A defesa do Cavaliers, já desgastada sem Irving Love, não teve resposta para o talento de Curry. Curry looking for that opening. Steps back. Crossover. Fires away. Wow! Another three from Curry. O Warriors venceu por 104-91, colocando o Cleveland contra a parede e indo para o jogo 6 com a chance de fechar a série. O jogo 6 aconteceu em Cleveland, com a torcida lotando a arena na esperança de que LeBron pudesse realizar um último milagre e forçar o jogo 7. LeBron novamente colocou números absurdos, com 32 pontos, 18 rebotes e 9 assistências. Mais uma performance histórica, especialmente considerando o fardo que carregava sem seus principais companheiros. Porém, o Warriors estava em uma missão. Iguodala mais uma vez foi excepcional, contribuindo com 25 pontos e mais uma atuação defensiva formidável contra LeBron. Draymond Green foi uma força defensiva e liderou o time em energia, enquanto o Curry acrescentou 25 pontos em mais uma performance brilhante. O Warriors venceu o jogo 6 por 105-97, selando a série e garantindo o primeiro título da franquia em 40 anos. Essa vitória marcou o início da dinastia do Golden State Warriors e o surgimento de uma nova era na NBA, liderada por Stephen Curry e seu estilo revolucionário de jogo. Para LeBron, foi uma derrota amarga, mas que fortaleceu ainda mais seu desejo de trazer um título para Cleveland. Após a derrota devastadora nas finais de 2015, LeBron James e o Cleveland Cavaliers entraram na temporada 15-16 com uma única missão: redenção. A frustração de LeBron, que havia carregado uma equipe desfalcada até as finais, foi transformada em combustível para a vingança. Do outro lado, o Golden State Warriors não demonstrou sinais de cansaço, vindo de uma temporada regular histórica, onde estabeleceram um recorde de 73 vitórias, superando a mítica marca do Chicago Bulls de Michael Jordan. O cenário estava armado para um duelo épico, e as finais de 2016 se tornariam dos capítulos mais lendários da história da NBA. Mas antes de chegarmos às lendárias finais, é essencial olhar para os caminhos dramáticos que ambos os times percorreram nos playoffs. O Cavaliers entrou nos playoffs determinado a passar por cima de qualquer adversário. Desde a primeira rodada, LeBron e companhia mostrando que estava em um nível acima. Eles varreram o Detroit Pistons na primeira rodada e em seguida passaram pelo Atlanta Hawks, também em uma varrida de 4-0, chegando à final da Conferência Leste com o pé no acelerador. Contra o Toronto Raptors, apesar de uma pequena resistência e 2 vitórias canadenses, o Cavs dominou a série, fechando em 4-2 e garantindo sua ida às finais da NBA. LeBron estava em sua forma mais feroz, liderando o time em praticamente todas as estatísticas, enquanto Kyrie Irving estava explodindo em quadra com performances cirúrgicas e jogadas de impacto. No entanto, a estrada do Warriors até as finais foi tudo menos tranquila. Depois de derrotar o Houston Rockets e o Portland Trail Blazers sem grandes dificuldades, Golden State enfrentou seu maior teste nas finais da Conferência Oeste, o Oklahoma City Thunder, liderado por Kevin Durant e Russell Westbrook. O Thunder surpreendeu a todos ao abrir uma vantagem de 3-1 na série, encurralando o time de Curry. As chances do Warriors pareciam mínimas, mas foi nesse momento que o time mostrou seu espírito de luta. Stephen Curry e Klay Thompson em especial se recusaram a ceder. No jogo 6, com o Thunder a uma vitória das finais, Klay Thompson protagonizou uma das maiores atuações de playoffs de todos os tempos, acertando 11 bolas de 3 pontos e somando 41 pontos, forçando o jogo 7 em Oakland. No jogo decisivo, o Warriors prevaleceu, vencendo por 96-88 e selando sua ida às finais, mas não sem um custo. A série contra o KC foi fisicamente e emocionalmente desgastante, deixando a equipe de Steve Kerr exausta, o que muitos acreditam ter impactado o rendimento nas finais
contra Cleveland. Com ambos os times chegando às finais, a tensão estava no máximo. De um lado, o Warriors, com a confiança de uma temporada histórica. Do outro, o Cavaliers, liderados por um LeBron faminto por vingança e um título para Cleveland. No primeiro jogo das finais, realizado em Oakland, o Warriors entrou com tudo, mostrando o motivo pelo qual haviam dominado a temporada regular. Liderados por um Stephen Curry confiante e uma contribuição importante dos seus jogadores de apoio como Shaun Livingston, Golden State derrotou o Cavaliers por 104-89. LeBron lutou para manter o ritmo, anotando 23 pontos, mas não foi suficiente para superar a rotação afiada do Warriors. O Cleveland saiu com uma derrota frustrante e o placar de 1-0 na série. Se o jogo 1 foi uma derrota dura, o jogo 2 foi um verdadeiro massacre. Mais uma vez em Oakland, o Warriors atropelou o Cavaliers com uma vitória por 110-77. Klay Thompson e Draymond Green se juntaram a Curry com uma explosão ofensiva, enquanto a defesa do Warriors sufocava Cleveland. Draymond foi especialmente implacável, acertando 5 bolas de 3 pontos e somando 28 pontos. LeBron mais uma vez carregou o peso do time, mas sua contribuição de 19 pontos e 9 assistências parecia impotente diante do domínio do Golden State. A série parecia estar escapando do controle do Cavs, com o placar agora em 2-0 para o Warriors. Voltando para Cleveland, o Cavaliers não tinha margem para erro, e eles sabiam disso. LeBron, junto com Kyrie Irving, entrou em quadra decidido a mudar o rumo da série. LeBron comandou o jogo com 32 pontos, 11 rebotes e 6 assistências, e Kyrie adicionou 30 pontos, levando o Cavs a uma vitória convincente por 120-90, com a demonstração de uma força e um lembrete de que, com um apoio adequado, LeBron ainda era uma força imparável. O jogo 4 foi uma oportunidade crucial para Cleveland empatar a série, mas o Warriors tinha outros planos. Draymond Green mais uma vez foi decisivo, somando 9 pontos, 12 rebotes e 4 assistências, mas foi a profundidade do elenco do Warriors que fez a diferença. Stephen Curry voltou a ser dominante, anotando 38 pontos, enquanto Klay Thompson adicionou 25, e o Warriors venceu por 108-97. Com a série em 3-1, o Golden State estava apenas a uma vitória de garantir o bicampeonato, e para LeBron, as coisas pareciam sombrias. Nenhum time na história da NBA havia se recuperado de uma desvantagem de 3-1 nas finais. Com as costas contra a parede e a série retornando a Oakland, o Cleveland precisava de um milagre. Mas milagres acontecem. LeBron James e Kyrie Irving protagonizaram um dos melhores desempenhos de dupla na história das finais, ambos anotando 41 pontos cada. Essa foi a primeira vez que dois jogadores da mesma equipe conseguiram 40 ou mais pontos em um jogo de finais. Sem Draymond Green, que estava suspenso por conta de uma falta técnica no jogo 4 com LeBron, o Warriors não conseguiu segurar a pressão. Cleveland venceu por 112-97, reduzindo o placar da série para 3-2. De volta a Cleveland, o momento agora estava firmemente na mão dos Cavaliers. LeBron estava em modo besta, anotando outro triplo-duplo impressionante com 41 pontos, 11 assistências e 10 rebotes, e liderou o Cleveland Cavaliers a uma vitória dominante por 115-101. A defesa de Cleveland estava em um outro nível, sufocando as principais armas do Warriors, enquanto Curry lutava contra a pressão e terminou a partida com 30 pontos, mas foi ejetado do jogo após discutir com os árbitros e atirar o protetor bucal na direção dos fãs, um momento que simbolizou o colapso emocional do time. Agora, com a série empatada em 3-3, o sonho de Cleveland estava mais vivo do que nunca. O jogo 7 das finais de 2016 é sem dúvida um dos jogos mais memoráveis de todos os tempos. Realizado em Oakland, o cenário estava armado para um confronto épico, e ele não decepcionou. O jogo foi extremamente disputado do começo ao fim, com ambas as equipes trocando liderança. LeBron mais uma vez foi o motor do Cleveland, somando 27 pontos, 11 rebotes e 11 assistências. No momento decisivo, veio com o toco. Um dos momentos mais icônicos da história da NBA, quando LeBron correu pela quadra inteira para bloquear a bandeja de Andre Iguodala no que seria uma jogada crucial para o Warriors. Mas não foi apenas LeBron que brilhou. Kyrie Irving assumiu o momento, acertando a bola de 3 pontos mais importante da sua carreira. Com menos de um minuto para o final sobre Stephen Curry, colocando o Cleveland na frente por 92-89. O Cleveland Cavaliers venceu o jogo 7 por 93-89, e LeBron James cumpriu sua promessa de trazer um título para Cleveland. Em lágrimas no chão, ele finalmente tinha alcançado a redenção. A cidade de Cleveland, após 52 anos de espera, finalmente tinha o campeonato. Cleveland! This is for you! Foi a maior virada da história das finais da NBA, e o legado de LeBron foi cimentado.
Depois do épico confronto em 2016, muitos acreditavam que não haveria como superar aquela narrativa insana. Contudo, a NBA é uma liga cheia de reviravoltas, e a maior delas estava prestes a acontecer. No verão de 2016, Kevin Durant, um dos melhores jogadores da liga, decidiu deixar o Oklahoma City Thunder e se juntar ao time que acabara de vencer 73 jogos na temporada regular, o Golden State Warriors. Essa decisão chocou o mundo do basquete. As tensões que já eram intensas entre Warriors e Cavaliers estavam prestes a explodir em um novo nível. A união de Durant com Curry, Klay Thompson e Draymond Green formou um super time, praticamente imbatível no papel, o que alimentou a narrativa de vilões sobre o Warriors. Muitos viam essa aliança como injusta, um time tão talentoso que beirava o desequilíbrio competitivo. O mundo esperava para ver como esse novo monstro de 4 cabeças se sairia uma revanche das finais contra LeBron James e seu Cavaliers. Nos playoffs, LeBron mostrou mais uma vez o porquê é considerado um dos maiores de todos os tempos. O Cavaliers varreu a primeira e a segunda rodada, derrotando o Indiana Pacers por 4-0 e depois o Toronto Raptors também por 4-0, com o LeBron tendo performances monstruosas, incluindo jogos com mais de 40 pontos. Na final da Conferência Leste, Cleveland enfrentou o jovem e promissor Boston Celtics. LeBron foi dominante e o Cavaliers venceu a série por 4-1. Do outro lado, o Warriors estava em uma missão de redenção. Após a dolorosa derrota nas finais de 2016, Curry, Durant e companhia queriam provar que estavam prontos para retomar o trono. Nos playoffs, Golden State simplesmente dominou. Primeiro varreram o Portland Trail Blazers por 4-0, depois derrotaram o Utah Jazz pelo mesmo placar, também 4-0. O maior teste veio na final de Conferência Oeste contra o San Antonio Spurs, mas o Warriors varreram mais uma vez 4-0. Embora o Spurs tenham perdido Kawhi Leonard por lesão no primeiro jogo, o Warriors não mostrou sinais de fraqueza. Com um recorde impressionante de 12-0 até as finais, o Warriors estava focado em vingança, e Stephen Curry queria provar que mesmo com Durant ao seu lado, a rivalidade com LeBron James ainda era o centro das atenções. A Oracle Arena estava em êxtase, esperando ansiosa pelo confronto. Desde o primeiro minuto ficou claro que o Warriors não queria deixar dúvidas sobre sua superioridade. Kevin Durant brilhou, marcando 38 pontos, mas Stephen Curry também foi fundamental, adicionando 28 pontos e fazendo 10 assistências. O Warriors venceu o Cavaliers com facilidade por 113-91. O primeiro soco havia sido dado e LeBron precisaria responder. O segundo jogo seguia um padrão semelhante. LeBron fez tudo o que podia, somando 29 pontos, 14 assistências e 11 rebotes para um triplo-duplo. Porém, o Warriors era simplesmente implacável. Curry marcou mais um triplo-duplo com 32 pontos, 10 assistências e 11 rebotes, enquanto Kevin Durant brilhou com 33 pontos. Golden State dominou novamente, vencendo por 132-113 e abrindo 2-0 na série. A sensação era de que o Warriors com Durant era invencível. De volta a Cleveland, o Cavaliers mostrou sinais de vida. LeBron e Kyrie Irving tiveram performances espetaculares, combinando para mais de 70 pontos. O jogo foi uma batalha acirrada até os últimos momentos. Com 1:15 no relógio e o Cavs liderando por 2 pontos, Durant fez o lance que muitos consideram um dos mais icônicos das finais. Um arremesso de 3 pontos na frente de LeBron, virando o jogo e silenciando a Quicken Loans Arena. O Warriors venceu por 118-113 e abriu 3-0 na série. Com as costas contra a parede, o Cavaliers finalmente encontrou uma resposta no jogo 4. LeBron e Kyrie lideraram a equipe a uma vitória explosiva por 137-116, evitando a varrida. LeBron foi uma força imparável, conseguindo outro triplo-duplo e mostrando que mesmo contra as maiores adversidades, ele não desistiria facilmente. De volta a Oakland, o Warriors estava pronto para fechar a série. Durant e Curry mais uma vez lideraram a equipe, com Durant somando 39 pontos e Curry contribuindo com 34 pontos. Embora LeBron tenha lutado com todas as suas forças, somando mais um triplo-duplo, o Warriors era simplesmente forte demais. Golden State venceu o jogo 5 por 129-120, garantindo o título da NBA de 2017. Durant foi coroado MVP das finais, mas a rivalidade entre Curry e LeBron continuava sendo o foco. Mesmo com Durant ao lado, Curry foi o motor que levou o Warriors de volta ao topo, enquanto LeBron mais uma vez demonstrou sua grandeza mesmo em uma derrota. O ano de 2017 marcou a vitória do super time do Warriors, mas a verdadeira narrativa era mais profunda. A luta interminável entre LeBron James e Stephen Curry. Vamos para 2018, um ano onde a rivalidade entre LeBron James e Stephen Curry atingiu níveis épicos. A temporada começou com um peso inevitável, LeBron carregando o Cavaliers em um cenário de incerteza, enquanto o Warriors, agora mais ajustados com Kevin Durant, seguiam como favoritos absolutos. Porém, o caminho até a final seria marcado por desafios para ambos os lados, com LeBron tendo de superar praticamente todos os obstáculos sozinho e o Warriors enfrentando sua maior provação nos playoffs desde o início da dinastia. LeBron James enfrentou o que muitos consideram um dos desafios
desafios mais difíceis de sua carreira nos playoffs de 2018. Seu elenco do Cavaliers estava longe de ser o mais forte que ele já liderou. Após a saída de Kyrie Irving para o Boston Celtics, LeBron tinha que lidar com um elenco que, embora cheio de bons jogadores, não tinha a mesma química ou talento para acompanhá-lo em jogos decisivos. Mesmo assim, ele mostrou ao mundo que sua grandeza não tinha limites. Logo na primeira rodada, LeBron foi testado de maneira inesperada. O Indiana Pacers, liderado por Victor Oladipo, surpreendeu a todos com uma série extremamente competitiva. LeBron precisou levar a série ao sétimo jogo, onde ele brilhou como sempre, marcando 45 pontos e fazendo 9 rebotes no jogo 7 para garantir a vitória por 105-101. Foi o primeiro aviso de que, mesmo jogando praticamente sozinho, LeBron não seria facilmente derrotado. Na segunda rodada, LeBron enfrentou o Toronto Raptors, uma equipe que havia terminado a temporada regular com a melhor campanha da Conferência Leste. No entanto, o Raptors, apelidados de LeBronto pela sua incapacidade de derrotar LeBron James em jogos decisivos, foram simplesmente destruídos. LeBron varreu Toronto por 4-0, com atuações memoráveis, incluindo uma cesta de buzzer beater no jogo 3, que selou a série. Mesmo sem a ajuda de uma grande estrela ao seu lado, LeBron mostrou que ainda era o rei indiscutível do leste. Nas finais do leste, LeBron encontrou o jovem promissor time do Boston Celtics. Sem Kyrie Irving, os Celtics confiaram em talentos como Jason Tatum, Jaylen Brown e Al Horford para desafiar Cleveland. A série foi intensa, com os Celtics levando a disputa até o sétimo jogo. Mas, mais uma vez, LeBron James fez o impossível. No jogo 7, no TD Garden, ele jogou os 48 minutos, somou 35 pontos, 15 rebotes e 9 assistências, carregando o Cavs para mais uma final da NBA. Ele havia conseguido novamente, mas o peso de carregar uma equipe aparentemente limitada era visível. Enquanto LeBron fazia história no leste, o Warriors enfrentava sua maior batalha até então no oeste. Embora eles tivessem um super time com Curry, Durant, Klay Thompson e Draymond Green, a temporada trouxe um verdadeiro teste. O Houston Rockets, liderado por James Harden e Chris Paul, que haviam montado um esquema tático para derrubar o império de Golden State. Nos primeiros rounds, o Warriors mantiveram seu status dominante. Eles venceram o San Antonio Spurs por 4-1 e depois o New Orleans Pelicans também por 4-1. Mas o verdadeiro desafio aguardava na final da Conferência Oeste. A série contra Houston foi o maior desafio que o Warriors já havia enfrentado desde sua ascensão. O Rockets tinha o melhor recorde da temporada regular e parecia ser o time feito para derrubar Golden State. Com Chris Paul e James Harden liderando o ataque, Houston conseguiu liderar a série por 3-2 e o Warriors estava à beira da eliminação. No entanto, uma lesão de Chris Paul mudou completamente o cenário da série. Sem sua segunda estrela, o Rockets não conseguiu segurar a pressão dos Splash Brothers e de Kevin Durant. O Warriors venceu o jogo 6 e o jogo 7, ambos com atuações heróicas de Stephen Curry e Kevin Durant, selando sua passagem para as finais com a vitória por 101-92 no jogo decisivo. A batalha contra o Rockets quase os derrubou, mas agora estavam prontos para encontrar mais uma vez seu maior rival, LeBron James. Se em 2017 o Cavaliers havia lutado até o fim, em 2018 a final mostrou um contraste ainda maior. O time de LeBron estava esgotado, e embora ele continuasse a fazer mágica, o Warriors era simplesmente muito mais forte para ser derrotado. O primeiro jogo da série ficou marcado por um dos momentos mais infames da história recente da NBA, o erro de J.R. Smith. O Cavaliers teve uma chance real de roubar o primeiro jogo em Oakland. LeBron teve uma performance surreal, somando 51 pontos, 8 assistências e 8 rebotes. Com o jogo empatado nos segundos finais, George Hill teve a chance de colocar o Cleveland na frente com 2 lances livres. Após acertar o primeiro, ele errou o segundo, e J.R. Smith, ao pegar o rebote, cometeu o erro de achar que o Cavaliers estava ganhando, correndo para fora do garrafão ao invés de tentar marcar um ponto. O jogo foi para a prorrogação, onde o Warriors dominou e venceu por 124-114. O erro de J.R. abalou a moral do Cavs. No segundo jogo, o Warriors não deixou margem para surpresas. Durant e Curry liderou um ataque implacável e Golden State venceu por 122-103. LeBron continuou jogando em um nível excepcional, mas estava claro que ele não tinha o suporte necessário para competir contra um time tão forte. Steph nesse jogo superou o recorde de bola de 3 em um jogo de final, com 9 arremessos certos, incluindo um lendário arremesso inacreditável no último quarto. De volta a Cleveland para o jogo 3, o Cavaliers precisava desesperadamente de uma vitória para se manter vivo. LeBron novamente fez de tudo, somando 33 pontos, 11 assistências e 10 rebotes. Mas Kevin Durant teve uma das performances mais icônicas de sua carreira. Durant marcou 43 pontos, incluindo uma cesta de 3 pontos a mais de 9 metros do aro nos segundos finais, que colocou o jogo fora de alcance para Cleveland. O Warriors venceu por 110-102, abrindo
3-0 na série e praticamente selando o título. Com a série praticamente decidida, o Warriors não perdeu tempo. No jogo 4, Golden State dominou Cleveland do início ao fim, vencendo por 108-85 e completando a varrida. Stephen Curry marcou 37 pontos, enquanto Durant foi novamente decisivo, garantindo seu segundo prêmio de MVP das finais. LeBron, por outro lado, somou 23 pontos, 8 assistências e 7 rebotes, mas não havia muito mais que ele pudesse fazer. A temporada de 2018 foi uma demonstração clara de que, mesmo com Durant no elenco do Warriors, a narrativa central continuava sendo a rivalidade entre LeBron James e Stephen Curry. LeBron, mesmo carregando o time abaixo do esperado, continuava a desafiar Curry e o Warriors em todas as oportunidades. Após a varrida em 2018, os caminhos de LeBron James e Stephen Curry tomaram rumos diferentes, mas sua rivalidade continuou sendo um dos maiores pilares da NBA. LeBron deixou Cleveland mais uma vez, mas desta vez para se juntar ao Los Angeles Lakers. Lá, ele buscava um novo desafio, e em 2020 conquistou seu 4º título da NBA, levando o Lakers ao topo em uma temporada que foi fortemente impactada pela pandemia e culminou da bolha da NBA. Curry, por outro lado, enfrentou lesões e a ausência de Klay Thompson, o que impactou a competitividade do Warriors nas temporadas seguintes, a saída de Kevin Durant. Mesmo assim, ele continuou a redefinir o basquete com suas habilidades de arremesso, quebrando recordes e liderando o time em uma tentativa de reconstrução. Finalmente, em 2021, LeBron e Curry se enfrentaram em uma batalha inédita no torneio de play-in, um confronto que mais uma vez colocava à frente esses dois gigantes da liga. O jogo de play-in de 2021 entre LeBron James e Stephen Curry foi um espetáculo épico, digno da rivalidade entre os dois maiores nomes da NBA da última década. Curry estava simplesmente incrível, mostrando sua habitual maestria com a bola e convertendo arremessos de 3 pontos impossíveis. Either are they. Curry, step back three. Bang! At the buzzer! Ele terminou com 37 pontos, mostrando por que é considerado o melhor arremessador da história. No entanto, o momento mais dramático estava reservado para os minutos finais. LeBron James, que havia levado um golpe no olho de Draymond Green minutos antes, precisou superar a dor para liderar o Lakers em um momento decisivo. Com o jogo empatado e o relógio se esgotando, LeBron, do meio da quadra, arremessou uma bola de 3 pontos logo em cima de Curry. Two defenders on him to Caldwell Pope inside. He's tied up by Green. Throws it back up top. James puts up the three. Oh, it's good! LeBron James from downtown as the shot clock expires. Uma verdadeira daga que selou a vitória do Lakers e garantiu a vaga nos playoffs. Depois do arremesso, ele comentou que estava vendo 3 aros por causa da pancada no olho e simplesmente mirou no do meio. Foi mais um capítulo memorável na história dessa rivalidade, onde mais uma vez LeBron encontrou uma maneira de superar seu maior rival. A série de playoffs de 2023 entre LeBron James e Stephen Curry trouxe mais um emocionante capítulo à maior rivalidade do século. O Lakers e o Warriors se enfrentaram nas semifinais da Conferência Oeste, com LeBron e Curry prontos para mais uma batalha épica. Curry vinha de uma incrível atuação de 50 pontos no jogo 7 da série anterior contra o Kings, enquanto LeBron liderava um time renovado do Lakers. Apesar dos momentos brilhantes de Curry, LeBron aos 38 anos mostrou que ainda é um dos maiores competidores da história da NBA. O Lakers dominou a série com uma defesa sólida e um LeBron cerebral, vencendo por 4-2. Essa vitória não só eliminou os atuais campeões, mas também reafirmou a capacidade de LeBron de continuar vencendo nos momentos decisivos, mesmo em sua 20ª temporada. Mais uma vez, a rivalidade entre LeBron e Curry nos brindou com uma série inesquecível, onde ambos deixaram suas marcas e solidificaram seu legado como dois dos maiores da história do basquete. Hoje, LeBron James e Stephen Curry, que por anos travaram batalhas épicas em quadra, tornaram-se grandes amigos, mostrando que a rivalidade nunca foi sobre o ódio, mas sim sobre respeito. O ápice dessa amizade foi quando, juntos, lideraram os Estados Unidos à vitória nas Olimpíadas, conquistando o ouro lado a lado. Entre sorrisos e jogadas brilhantes, eles mostraram que a essência do esporte é competir no mais alto nível, e ao mesmo tempo, apreciar a grandeza do outro. LeBron e Curry, dois ícones que definiram a era, seguem sua jornada como lendas vivas, provando que rivalidade e amizade podem coexistir de maneira épica. No final, o legado deles não é apenas sobre quem venceu, mas sim sobre como juntos eles elevaram o basquete a um patamar nunca antes visto.